Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade à nossa aula de ligações químicas. Vamos voltar a falar sobre ligações iônicas e ligações covalentes. Então, ligações químicas, só retornando, toda substância existe na Terra é formada pela combinação de elementos químicos, exceto os gases nobres. Os gases nobres estão na coluna 18 ou grupo 8A da tabela periódica. Então vamos ver aqui, por exemplo, a estabilidade dos átomos. Embora existam muitas exceções, a regra do octeto é válida para os elementos representativos, os elementos do grupo 1, 2 e do 13 ao 17 da tabela periódica, cujos elétrons da camada de valência, que é a última camada, podem ser representados da seguinte forma. Então, como vocês podem ver aqui na coluna 1 e na 2, na coluna 1, todo mundo que está na coluna 1 só tem um elétron na camada de valência, que é a última camada. Todo mundo que está na coluna 2 só tem 2 elétrons. Da coluna 13 ou 3, só tem 3 elétrons na última camada. Na 4 ou 14, só tem 4. Na 5 ou 15, tem 5. Na 6 ou 16, tem 6. Na 7 ou 17, tem 7. E na 8, que é a família dos gases nobres, tirando o hélio, que tem 2 elétrons na última camada, que ele fica estável com somente 8, os demais, para eles ficarem estáveis, eles precisam ter 8 elétrons na última camada. E esses elementos, que são os gases nobres, já possuem. Os demais átomos, que não são gases nobres, eles para adquirir estabilidade, eles buscam ter esses 8 elétrons na última camada. E o que eles vão fazer? Cada um deles, alguns vão perder elétrons, outros vão ganhar elétrons. Os que estão em azul, que são os metais, a tendência deles é perder esses elétrons para poder ficar estável. Já os que estão em amarelo, que são os ametais, a tendência deles é ganhar elétrons para poder ficar estável. Então, a regra do octeto ela funciona da seguinte forma. Os elementos da família 1A, é mais fácil eles perderem em si um elétron ou ganhar mais 7? É mais fácil perder 1. Então, todo mundo aqui vai ficar com a carga positiva, 1 mais. A família 2A, é mais fácil eles perderem esses 2 ou ganhar mais 6? Perder os 2. Então, todo mundo da família 2A carga 2 mais. Da família 3A, é mais fácil perder 3 ou ganhar mais 5? Perder 3. Da família 3A, a carga é 3 mais. Da família 4A, os metais vão ficar com a carga 4 mais e os não metais com a carga 4 menos. A família 5A, eles têm 5 elétrons na última camada, é mais fácil ganhar 3 do que perder os 5. A família 6A é mais fácil ganhar 2 do que perder os 6. Então vão ficar com a carga 2 menos. E a família 7A é mais fácil ganhar mais 1 do que perder o 7. Então todo mundo aqui tem a carga 1 menos. Percebemos que todos os gases, ou seja, os gases nobres do grupo 18 da tabela periódica, exceto o hélio, possuem 8 elétrons na última camada. Como esses gases não precisam formar ligações com outros elementos, os cientistas chamaram de gases nobres. Estudando os demais elementos, os cientistas perceberam que, ao formarem ligações, eles também adquirem essa estabilidade, com 8 elétrons, na sua última camada. Assim, uma condição para os átomos possuírem estabilidade é eles adquirirem esses 8 elétrons na última camada. Daí vem a regra do octeto. Vamos ver agora as ligações iônicas. Ligações iônicas são ligações que ocorrem a partir de transferência de elétrons de metal para um não metal, ou metal para um ametal, que é a mesma coisa que não metal. O metal perderá elétrons e se tornar um cátion. Cátion é um íon com carga positiva. Já os ametais ou não metais ganhará elétrons e se tornará um ânion. Ânion é um íon com carga negativa. Então os metais eles perdem elétrons e ficam com carga positiva, e os não metais ganham elétron e ficam com carga negativa. Vamos ver agora um tipo de representação da ligação iônica. Então temos aqui, o sódio, da família 1A. O sódio ele só tem um elétron na última camada, então ele vai perder esse um elétron e vai ficar com a carga positiva. E o cloro, que é da família 7 ou 17, ele tem 7 elétrons na última camada, então ele vai ganhar um elétron e vai ficar estável, vai ficar com carga negativa. Após a formação dos íons, que é o Na+, e o Cl-, eletronicamente eletronicamente estáveis, ocorre uma interação eletrostática,
cargas e sinais contrários se atraem. Então, a carga positiva vai ser atraída pela carga negativa. Então, o sódio vai ser atraído pelo cloro e vice-versa, eles vão formar o cloreto de sódio, né? O sal de cozinha que a gente conhece é formado pela junção desses dois elementos formando esse retículo cristalino. Afinal, todos os minerais que nós temos, pelo menos a grande maioria deles, é formado por ligações iônicas. Pedras, rochas, é tudo formado por isso. Algumas exceções, por exemplo, onde tem a presença de carbono. Como são formadas ligações iônicas? Então, fiquem atentos. Na ligação iônica, as substâncias resultantes possuem carga neutra, ou seja, a gente tem o cátion e o ânion. O que vai ser formado por essa ligação iônica, ele tem que ter a carga neutra. Por exemplo, aqui, ó, cálcio 2+, e o Cl 2-. O número que tem aqui, ó, aqui tem o número 1 que não está aparecendo, mas tem o número 1. Esse número 1 vai vir para frente do cálcio e esse número 2 vai vir para frente do cloro, né, conforme está sendo indicado pela seta. Já aqui, ó, formando o cloreto de cálcio. Aqui o número 2 do oxigênio vai para o alumínio e o número 3 do alumínio vai para o oxigênio, formando o óxido de alumínio. E aqui é a mesma coisa, ó, o número 2 do oxigênio, ou seja, os dois negativos do oxigênio vai para os dois positivos do magnésio, formando o óxido de magnésio. Nesse caso, como os dois têm a mesma carga, um tem duas cargas positivas, o outro tem duas cargas negativas, não precisa fazer inversão. Então, a quantidade de carga que um precisa, o outro tem. Então, um de cada um já vai ser o suficiente para poder estabilizar. Não precisa colocar os números embaixo. Ligação covalente. A ligação covalente geralmente é feita entre não metal e não metal, hidrogênio e não metal e hidrogênio com hidrogênio. A ligação covalente envolve o compartilhamento de pares de elétrons entre os átomos. Dois exemplos que a gente pode ver aqui: a molécula de ácido sulfúrico, que é H2SO4, um enxofre central compartilhando seus pares de elétrons com os oxigênios, e esses dois oxigênios compartilhando com esses dois hidrogênios. E o gás oxigênio, cada um tem 6 elétrons na última camada, eles compartilham 2 pares e ficam estáveis. Ligação covalente. A representação de ligação covalente pode ser feita através da representação de Lewis. Essa notação consiste numa representação esquemática na camada de valência de cada átomo. Os elétrons são representados por pontos ou cruzes. Então nós temos aqui o gás metano, que é o gás mais simples que existe, o gás amônia, a molécula de água e a molécula do ácido fluorídrico. Elas podem ser representadas dessa forma, através de bolinhas representando os pares de elétrons compartilhados ou tracinho representando a ligação. Então aqui é o gás metano, representando da mesma forma. A amônia com um par de elétrons que não foi compartilhado, que está sobrando, a molécula de água e a molécula de ácido fluorídrico. A alotropia, que é um estado especial de ligação covalente. A alotropia é a propriedade da qual um mesmo elemento químico pode formar duas ou mais substâncias simples diferentes, que são denominadas variedades alotrópicas do elemento. Então, o gás oxigênio. Nós temos duas variedades alotrópicas muito conhecidas, que é o gás oxigênio, que nós respiramos, e o gás ozônio, que é o mesmo que tem na camada de ozônio, e também serve para poder descontaminar águas, e também, se a gente respirar ele, é um poluente. Do carbono, na natureza, o elemento químico carbônico possui algumas formas alotrópicas, dentre elas o diamante, a grafita, que é o grafite, e o fulereno. Então a gente tem aqui a estrutura do diamante, da grafita e do fulereno. Todos eles são formados somente por carbono. O que diferencia é a estrutura geométrica, a forma com que os átomos estão organizados. E por último, nós temos aqui o fósforo. O fósforo também tem várias formas alotrópicas, mas eu peguei as mais comuns aqui, que são o fósforo vermelho, que a gente representa a forma DPN, porque ele pode ter vários fósforos ligados uns aos outros. Esse fósforo vermelho é o mesmo que a gente usa na caixa de fósforo. E o fósforo branco, que é formado por P4. Já esse fósforo branco a gente não encontra com facilidade, porque ele é muito inflamável e pega fogo somente com contato com o ar. Pessoal, por enquanto é só isso. Espero que vocês tenham entendido e gostado. E até a próxima aula. Tchau, tchau, gente.